TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura, agradece já de antemão aqui a sua audiência e conosco hoje, a quem também rendemos gratidão, o nosso querido Roberto Ponciano. Tudo bem, Superiano? Beleza? Beleza, Roberto. Agradecer a audiência, agradecer a todos que estão assistindo. A casa é sua, viu? Tá. O Ponciano, entre outras coisas, ele é servidor público e ele também professor. Sociólogo, formado em filosofia, escritor. Você tem um livro, Filosofia Contemporânea, né? Marxismo e Filosofia Contemporânea. Mestre Ponciano, eu o conheci no dia que o presidente Lula tinha recebido uma condenação. E eu achei interessante a sua forma contundente e corajosa com que você abordava. Hoje os jornais já trazem, falando de forma mais assim, sem despertar surpresa, né, que o Moro, depois de feito um trabalho que a gente hoje não pode ter dúvida, ele cumpriu lá uma missão na justiça e depois, com isso, ele galga, ele serviu de trampolim para ele arranjar um grande cargo público. Se ele fosse eleito por eleição, tudo bem, mas é muito assim, inédito na história da humanidade. O Moro está tipificado nas 10 medidas de corrupção que ele mandou para o Congresso. Uma das medidas é não ser agraciado com cargo público depois de prestar serviço como promotor ou como juiz. Então, ele está tipificado nas condutas que ele quer criminalizar. Você tem uma ideia de como a coisa é absurda, né? Um juiz persecutório, né, prende, alija do processo eleitoral o candidato virtualmente eleito para dar a vitória ao outro candidato e receber dele não só um cargo, uma promessa de ir ao Supremo. Isso é corrupção. Isso tem que ser dito com todas as letras, isso é corrupção, né? Inclusive, que estaria tipificada no que ele queria colocar como crime naquele pacote das 10 medidas contra a corrupção, que agora ele não fala mais. Inclusive, para o Moro agora nem caixa 2, mas é crime. Efetivamente, Sérgio Moro não era um juiz, era um agente da direita, um militante político da extrema-direita, que era um personagem de proa no golpe de Estado um modelo novo, paraguaio, hondurenho, que eles utilizaram aqui no Brasil. Mas, Roberto, sobretudo, na sua entrevista, naquele episódio, naquele dia, que a gente tem aí, depois eu pretendo até dar a você uma cópia para você ter no seu, poder se orgulhar, porque você estava sendo processado pelo Moro. Inclusive, eu acho que você e Emanuel Cancela foram uma das primeiras pessoas para dizer isso. Eduardo Guimarães também. Eduardo Guimarães recebeu uma busca e apreensão na residência dele. No começo. Inclusive, você alertava, e Emanuel também, que o Moro, não escondia. Isso está, o caro telespectador e cara telespectadora. Ele não omite no currículo dele que ele foi convidado pelo Departamento de Estado americano para fazer curso em Washington, tudo financiado. Tudo financiado. E tem umas coisas assim na história dele. Como filósofo, eu tenho que dizer o seguinte, o Sartre diz que nas encruzilhadas da vida você tem que ter coragem e que existe a traição. A traição nas encruzilhadas da vida, você tem que demonstrar coragem. Você é servidor da justiça. Imagina um servidor da justiça que diz que é inimigo da Lava Jato. Isso é de uma coragem muito grande. Né? Não é uma coisa fácil. Alguém que é da justiça e fala, olha, a Lava Jato não está passando o Brasil a limpo. A Lava Jato é um projeto político de perseguição ao PT, aos partidos de esquerda, e é a ponta de lança de um processo fascista que hoje culmina com um ministro da Educação que não é brasileiro, é colombiano, mandando as pessoas rezarem nas escolas, mandando os diretores dos institutos federais rezarem e filmarem a reza. Isso é uma coisa muito fascista, nem a ditadura militar fez. Então é um processo todo interligado. A Lava Jato não é uma coisa solta. Essa história de passar limpo o Brasil não é uma coisa solta, assim como mãos limpas na Itália, como todo o processo do julgamento de Berlim, é algo que está concatenado. Tanto que só quem é preso são os petistas.
São as pessoas de esquerda ou ligadas ao PT. A corrupção da direita não interessa. Pode ter provas sobejas, pode ter mala de dinheiro, pode ter o Aécio ameaçando matar as pessoas, isso não interessa. Então, a Lava Jato se desmoralizou completamente, ainda mais com o Moro recebendo a paga que recebeu. Isso é corrupção. Ele foi pago, ele recebeu um cargo e tem a promessa de receber um cargo maior ainda, que é ministro do STF. Né? Roberto, e Tacla Duran, hein? Aquela transferência que o Tacla Duran acusa que foi feito para o escritório da mulher dele. Olha só, eu prefiro não falar sobre isso, que isso é uma coisa que eu não tenho conhecimento profundo e quem tem acesso às provas é que deve falar. Eu, até por ser hoje um ativista político processado, não posso afirmar coisas que eu não tenho acesso, porque depois o processo pode vir contra mim. Então, uma coisa é eu dizer, olha, para mim é corrupção o Moro aceitar um cargo do Bolsonaro. Eu vou defender isso. Defendo isso até num tribunal. Agora, sobre os malfeitos, os supostos malfeitos das transações, das delações premiadas, eu acho que quem estava em cima disso, o Adi, o Pimenta, estão mais inteirados do processo para falar. Eu falaria de coisas que eu sei en passant. Então, prefiro não falar e não afirmar, porque depois vem contra mim. E eu, como eu não tenho certeza e nem tive acesso, embora tenha as mesmas suspeitas, prefiro não fazer prova contra mim mesmo, entendeu? Isso é uma questão de se defender. Mas as chamadas vazamentos... Vazamentos seletivos, a tentativa de golpe na eleição da Dilma, quando ele vaza anteriormente à eleição, tentando reverter o resultado da eleição, tentando fazer com que o Aécio seja eleito. Aquilo foi um absurdo, né? As gravações das conversas da presidência da República nos Estados Unidos, esse cara estava preso. Imagina um juiz de primeira instância nos Estados Unidos gravar uma conversa do Obama, gravar uma conversa do Clinton, até do louco do Trump. Estava preso no dia seguinte. Né? Um absurdo isso total. Né? Faltando 3 dias das É crime de sedição, é crime de sedição, né? É crime de conspiração, é conspiração. Você gravar uma presidente e vazar os áudios para uma rede de televisão, tinha que ter sido preso o Moro e todos os envolvidos nesse processo de conspiração, inclusive as pessoas da Globo, mas... São eles que têm a Polícia Federal, são eles que têm o Ministério Público. Não são eles que vão ser presos. Quem vai ser preso somos nós. É um processo de fascistização. O filho do Bolsonaro está falando em prender 100 mil pessoas da esquerda. Esse processo de fascistização está só começando, não acabou. A gente está só no começo do processo de fascistização. Mas o que a história nos mostra? Em que resultou, por exemplo, o Estado fascista e nazista, né? Num desastre, e também o Mussolini fuzilado de cabeça para baixo. Sim, mas depois de muito tempo, né? É um processo que dura, que provoca muitas vítimas, né? Vítimas, inclusive, famosas como Gramsci, banho de sangue, prisões, deportações. Então a gente tem que... Rosa Luxemburgo. A gente tem que ter muito alerta para os processos de fascistização. A gente não pode achar que o Bolsonaro é uma piada, como as pessoas às vezes brincam. O Bolsonaro é só a ponta do iceberg do processo de fascistização que faz com que as pessoas achem tudo normal. Achem normal a polícia ir, por exemplo, no Falé e matar 13 pessoas com execuções sumárias, com o governador chegando no dia seguinte falando, é isso mesmo, que faz com que um atirador de elite pegue e comece a mirar na cabeça de pessoas aleatoriamente manguinhos, dizendo não, estão mortos porque são criminosos. E um juiz ultrafascista, que é o Moro, proponha que, antes mesmo da execução, os policiais que executem as pessoas tenham salvaguarda para atirar, porque eles podem atirar por forte emoção, podem atirar por se acharem uma legítima defesa putativa, não real, e podem atirar, inclusive, se acharem que aquela pessoa faz parte do crime organizado. Depois basta plantar uma arma e está tudo resolvido. Isso é fascismo também. Fascismo não é só perseguir o PT, perseguir o PSOL, o Jean Willis se exilar. Fascismo é matar 13 pessoas no Falé e não haver direito sequer de se colocar em panos limpos isso e se saber o que aconteceu. Previamente, o processo de esclarecimento já está fechado. Está fechado pela imprensa, que apoia, está fechado pelo Ministério Público, que apoia. A polícia não tem nenhum interesse em esclarecer a execução que ela mesma fez. Isso é um processo muito perigoso.
Hoje estão matando o negro nas favelas. Amanhã estão matando o ponciano, estão matando o floriano, estão matando quem quiser. E fala, não, foi numa forte emoção. O floriano estava correndo na rua, achei que ele estava armado. E aí? Eu vou fazer uma pequena provocação ao debatedor, ao professor. Você escreveu Marxismo e Filosofia Contemporânea. Eu já ouvi uma crítica, professor, que os marxistas, e eu inclusive me coloco e que quero ser um seu discípulo, eles acham que não existe outra filosofia. Então, inclusive abordam que antes do marxismo existiam lutas em que os anarquistas conduziram e muito bem também, né? Por exemplo, o anarco-sindicalismo. Então, eu queria uma abordagem sua sobre esse questionamento, né? E que, além dos marxistas, a história também está povoada por pessoas de outros credos, inclusive os cristãos, que também fizeram movimentos revolucionários. Porque o marxismo não é uma religião. Sim. Então, assim... Eu digo religiosos que, por exemplo... Não, sim, mas olha só... a teologia da libertação... A tese que é influenciada por Marx também. Que é influenciada por Marx. A tese 11, ela é vista de duas maneiras, né? A tese 11 das teses sobre Feuerbach, do Marx e do Engels, né? O que os filósofos fizeram até agora foi interpretar o mundo. A nossa tarefa é revolucionária. Inclusive, no livro, eu escrevo sobre isso, dizendo o seguinte: tem duas formas de ver essa tese e tem duas formas de ver o marxismo. Tem uma forma que diz a filosofia acabou. Marxismo é algo prático, é quase um manual de tomada de poder, então não precisa ficar filosofando. Filosofia é coisa de pequeno burguês, é coisa de gente babaca. Para que filosofar? Isso é uma forma de ver. A outra né, tem até uma piada que o Labinka, que escreve um texto sobre as teses sobre Feuerbach, que ele faz o seguinte: até para você negar a filosofia, você tem que filosofar. Não é isso que Marx está falando. Ele disse que as filosofias, as grandes narrativas, o que fizeram até aquele momento, era só interpretar o mundo, nenhuma propunha transformá-lo. A marxista propõe a transformação. Não significa que a filosofia morreu e que não há que se dialogar com outras formas de pensar. Tem gente que acha que o marxismo é uma espécie de seita, de religião, de algo fechado e que inclusive não está em desenvolvimento. O marxismo, como uma ideologia, como todas as outras ideologias, um dia vai morrer. O marxismo vai acabar. O marxismo não vai acabar enquanto o objeto de estudo dele, que é o capitalismo, estiver vivo. O capitalismo é o objeto de estudo e de luta do marxismo. Quando acabar o capitalismo, e efetivamente o capitalismo vai acabar, o Sol vai acabar, nós vamos acabar, a Via Láctea vai acabar, né? Vai vir alguma outra coisa que eu não sei o que é. Mas a vitalidade do marxismo é que as coisas que ele propõe não vêm da cabeça do Marx. A luta de classes não vem da cabeça de Marx. A mais-valia não vem da cabeça do Marx. Quando as pessoas falam que o marxismo está superado, 99% das pessoas que falam isso nunca leram Marx. Isso é uma coisa que incomoda. Porque quando alguém fala o marxismo está superado, mas leu Marx, aí a gente tem como debater. Mas a pessoa fala o marxismo está superado, tá, mas em que ponto? Não sei, está superado. Como assim? A luta de classes está superada? Por exemplo, você não consegue entender o golpe no Brasil se você não entende a crise estrutural do capitalismo, se você não entende a queda da taxa de mais-valia, se você não entende a estrutura orgânica da mais-valia, né? Se você não entende como, quando isso cai, a classe capitalista necessita explorar, extrair mais lucro da classe operária e não tem como, se não retirando o direito, você não entende por que eles fazem isso. Isso está no Capital de 1865, 71. Agora eu esqueço a data do lançamento da primeira edição, não importa. Então, assim, eu não consigo ver uma outra ferramenta que seja tão potente para lutar contra o capitalismo. Porque quando você não tem ferramenta nenhuma, você fica no ativismo cego. Eu faço uma luta aqui, outra luta ali, uma outra luta ali, uma outra, mas eu não sei qual é o inimigo central. Por exemplo, qual é a grande crítica aos movimentos identitários? Movimento gay, movimento de mulheres, movimento negro. E aí tem duas formas de criticar isso. Uma forma sectária que não tem que fazer nada disso, temos que fazer luta de classe, né? E a outra forma que diz o seguinte, a gente tem que combater o machismo.
Mas a melhor forma de combater o machismo é destruir o capitalismo, porque o patriarcalismo se alicerça dentro da estrutura capitalista. Nós temos que combater o racismo. Mas a melhor forma de combater o racismo não quer dizer que a gente não vai combater as manifestações racistas. É destruir o capitalismo, porque destruindo o capitalismo destrói o colonialismo, destrói o imperialismo. Então você tem como ter um terreno melhor para combater o racismo. Então o marxismo não é uma coisa fechada. As pessoas falam do marxismo como se fosse uma coisa fechada, porque às vezes conhecem pessoas que se dizem marxistas, mas sequer leem Marx. A grande verdade é que a maioria dos marxistas não leem Marx. A grande maioria. A grande maioria dos ditos marxistas fala, eu sou marxista. O que você leu de Marx? O Manifesto do Partido Comunista. Só isso? Então, os que leram Marx e também propuseram aplicá-lo. Lenin, a nossa Rosa Luxemburgo. Rosa, Trotsky, do outro lado Stalin. O italiano Gramsci. Isso é importante porque o núcleo, o nosso Educação e Cultura, são também aulas. Fala um pouquinho desses teóricos que seriam técnicas de implantar o marxismo? Não, porque o marxismo não é implantado. O que você faz é porque o Marx fala o seguinte, o comunismo não é uma ideia, o comunismo é um movimento. É um movimento comunista. Então você não quer primeiro que assim, nenhuma revolução socialista implanta o comunismo. O comunismo seria uma fase final depois que você conseguir extinguir todas as manifestações do capitalismo. É uma estrada longa para você preparar o homem novo para você chegar numa sociedade sem classes. Então isso é um tempo que demandaria um largo processo. O problema é que as pessoas, por exemplo, pegam Lenin e estudam Lenin como se fosse uma religião. E aí entende que, por exemplo, é impossível reproduzir o Partido Bolchevique no Brasil. Porque você não consegue reproduzir as condições da Rússia de 1917 no Brasil do século XXI. Seria uma transposição mecânica. Sim, claro. Esqueço o Alonso, da Unicamp, fala ideologia deslocada. O cara, assim, várias pessoas chegam para mim, eu sou do PT, eu não sou, já fui filiado ao PCB, eu sou filiado ao PT. E algumas pessoas chegam para mim e falam, você é um social-democrata, revisionista, eu sou revolucionário. Eu chego e falo, você é revolucionário? Tá, e como é que vai ser a revolução? Aí o cara, não, como assim? Você disse que é revolucionário. Qual é a estratégia brasileira para a revolução? E ele não tem. Então é revolucionário da boca para fora. Então o marxismo não é uma teoria de mundo, uma religião, uma maçonaria, não é isso. O marxismo é uma filosofia que tem como o principal continente a luta de classes. O principal objeto de estudo é a luta de classes. E, ao mesmo tempo que ela não é só um pragmatismo, não é só prática, ela também é eminentemente prática. O objetivo do marxista é acabar com o capitalismo. Então, efetivamente, tática e estratégia vem do mundo real. O materialismo dialético. Olha só, materialismo dialético, não é dialética materialista. A matéria vem antes. Então, assim, quem dita para mim a minha estratégia de acabar com o capitalismo é o próprio capitalismo. Não é minha cabeça que dita, vamos acabar com o capitalismo, vamos fazer um grande partido bolchevique no Brasil, vamos organizar como era na União Soviética e vamos derrubar o Palácio de Inverno. Bobagem, bobagem. Muitas vezes eu dou aula, as pessoas perguntam como é que vai ser agora, como é que a gente vai organizar a luta? Eu falei, se eu soubesse, eu seria um mentiroso. Porque não é um filósofo, no marxismo não é um filósofo que diz para onde vai a luta. Sabe quem diz para onde vai a luta? O PSOL, o PT, o PCdoB, a CUT, a CGT, a CTB, todos do movimento social. Vocês da TV comunitária, são os organismos coletivos. Alguém que chegue aqui, que seja marxista e diga, eu sei para onde vai a luta social, é um farsante. Porque o marxismo não fala isso. Né? Os sujeitos coletivos do Gramsci. Quem é o moderno príncipe? É o partido político. Então, assim, as pessoas têm uma ideia do marxismo que não é a ideia real. Não é a ideia dessa ciência viva e complicada. Tem um português chamado Carlos Carujo, que por acaso eu acabei lendo a obra dele quando estava fazendo meu estudo, que ele fala duas coisas muito interessantes, né? Você só precisa de uma coisa para dominar Marx. Só uma coisa. Estudar Marx a vida inteira. E ele diz outra coisa que é muito interessante, que ele fala, ele fala de uma coisa que a gente nem gosta, que é a Coca-Cola. A dialética é como a Coca-Cola, você toma a primeira vez e estranha, você toma a segunda estranha, toma a terceira estranha, você continua achando estranho o resto da vida. Não é um exercício fácil. E aí é uma grande provocação que eu faço. A militância ficou burra.
A militância, e estou afirmando isso peremptoriamente, a militância de esquerda ficou burra e praticista. As pessoas não querem mais estudar, as pessoas não dominam mais a teoria política. E como a gente não domina a teoria política, a gente fica correndo de um lado para o outro. A gente chegou a acreditar em republicanismo. Por que a Venezuela não caiu? Porque ela não tem republicanismo. Chávez não colocou na chefia da Polícia Federal um inimigo dele. Chávez não colocou na chefia do Exército o inimigo dele. Todos os postos-chave do Estado estão na mão dos chavistas. Isso é básico. Isso não está em Marx, está em Maquiavel. As pessoas pensam que Maquiavel é maquiavélico, mas Maquiavel é o grande criador da teoria da política real. Então, o marxismo vem dali, o marxismo vem de Maquiavel. Ah, porque ele era mau? Não, Maquiavel não era mau, não tem nada de mal. Mas o príncipe é a crítica e fala, gente, sai do sonho, sai da ilusão, realidade. Tirou alvo com a cara da Dilma, vai para a cadeia. Não pode o delegado da Polícia Federal pegar a cara da Dilma, fazer tiro-alvo e continuar solto. O marxismo serve para isso. Que isso? Nós temos o poder, nós temos o aparelho de Estado, e aparece o ministro Cardoso falando, não, o republicanismo, o amor, os ursinhos carinhosos. Que isso, gente? Marxismo é para isso, é para, olha, a realidade é essa. Né? Na Venezuela eles não tiveram essas ilusões. Por isso continuam no poder. O Legislativo tentou dar um golpe. O que o Judiciário fez? Não, aqui não. Aqui o Legislativo tentou dar um golpe. O que o Judiciário fez? Estamos juntos. Vamos nesse golpe. Então o marxismo serve para isso. Não sei nem se eles leram Marx lá. Se não leram pelo menos Maquiavel. Mas o Marx foi extremamente também sofrido, né? Um dos enterros do filho dele fora financiado pelo Engel, né? que escreve com ele o Capital. Ou seja, passou uma vida com muita de ter que fugir sempre. É bom lembrar que o Marx não era um intelectual. O Marx era uma das principais lideranças da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então ele era um perseguido político. Pois é, e teve que se evadir. Ele era proscrito. Se exilar. Ele era proscrito na Alemanha, ele era proscrito na França, ele era proscrito na Bélgica, ele era proscrito em quase toda a Europa continental. Ele não podia ficar na Europa continental e acabou se exilando no único país que efetivamente, por incrível que pareça, não o exilou, que foi a Inglaterra. Mas se ele saísse da Inglaterra, ou ele era preso ou ele era expulso. Então não é, porque as pessoas, a direita usa isso como demérito ao Marx. Não é, ele era um militante político de uma época em que o mundo estava conflagrado e a classe operária fazia várias lutas. Você tem luta em 40, em 30, você tem luta em 40, em 41, você tem luta em 48, você tem luta em 71. Revoluções, e não eram lutas da gente ir com um panfletinho para a rua ou com cartaz e a polícia só dá porrada na gente. Era guerra de barricada, em que o proletariado enfrentava a burguesia de peito aberto, um matando o outro. Então, efetivamente, qualquer liderança daqueles movimentos seria extremamente perseguida. A Comuna de Paris, todos os líderes da Comuna de Paris foram mortos, todos. Não foram exilados, não, foram executados. E a Comuna foi esmagada. Todos os defensores da Comuna foram executados e fuzilados. Então, Marx não era uma pessoa que eles quisessem ir no continente. Não é o Karl Marx, é o processo histórico muito violento daquele momento, não daria tranquilidade a um líder socialista daquela envergadura. Não vamos deixar o Marx em paz. Imagina o Marx em paz na Alemanha. Ele ia organizar um partido operário da Alemanha. Roberto. Não foi só ele, o Bakunin, o Bebel, o Liebknecht, todos eles sofreram muito. A Rosa foi assassinada. Fuzilada. Né? Fuzilada. Roberto, nós temos mais 3 minutos que eu preciso também da sua análise rápida do momento atual e o que fazer. Olha só. Brasil, Venezuela. Não, Brasil e Venezuela acho que são questões diferentes. A Venezuela a gente tem que evitar a guerra. Nossa tarefa não é vir com ufanismo e dizer, não, a Venezuela tem condições de se defender. É lógico que se ela for atacada, ela tem o direito de se defender. Mas a tarefa de todo militante político é evitar um banho de sangue na Venezuela. É lutar pela paz, porque não vai ser o território americano, nem que o território americano seja bombardeado. Vai ser o território venezuelano. Vai ser sangue do povo venezuelano que vai correr. Os Estados Unidos não tem nenhum pejo em fazer isso. Fez isso na Síria, na Líbia, fará isso na Venezuela. Então a gente tem que se esforçar para evitar um banho de sangue lá. A gente tem que fazer de tudo que respeitem a autodeterminação dos povos e o território venezuelano. No Brasil a gente tem que botar o bloco na rua. Tem que botar o bloco na rua com os partidos políticos, organizadamente. Não acho que a gente tem que ir de forma desorganizada. Sou um homem de partido.
Sempre foi filiado, primeiro ao PCB, depois ao PT. Foi candidato também, né? Foi candidato, mas assim, independente da candidatura. Não importa. Né? Eu sou militante político, então assim, os partidos têm que voltar à rua. O PT tem que estar na rua, o PSOL tem que estar na rua, o PCdoB tem que estar na rua, né? A CUT tem que estar na rua, a Frente Brasil Popular tem que estar na rua, o Povo Sem Medo tem que estar na rua. E a gente está voltando aos poucos, a gente já teve um ato lá, o ato no Rio não foi tão bom, mas em São Paulo a gente teve 10 mil pessoas agora. E, inclusive, um recado que fica, eu sei que tá muita gente pau da vida com quem votou no Bolsonaro. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é um cachorro fascista. Tem muita gente do povo alienada que votou nele. A gente vai ter que contar com essas pessoas. Falar, rapaz, você vai ficar sem a sua previdência. A gente vai ter que fazer trabalho de rua em rua, de casa em casa, chamando esse pessoal para a luta. Senão a deforma vai passar. E a deforma da previdência, como está, destrói o país. Destrói o país. Não é só a questão de seguridade social. Acaba com as prefeituras, acaba com a seguridade social no Nordeste, acaba com o Nordeste. Então a gente vai ter que chamar essas pessoas para a realidade. A nossa tarefa agora não tem nada que... intelectual, filósofo, não. Eu sou um homem de partido, então eu vou lutar junto com os outros. Não faço nenhuma análise brilhante, nem quero ser o guru da hora. Eu sei que tem alguns que têm essa posição, não é a minha posição. Ou seja, todo um receituário, além da deforma, patrimônio público, todo vai pelo ralo? Tudo vai pelo ralo. A estrutura tributária do Brasil se baseia muito na Previdência, vai toda para o ralo. Se a FGTS for para o ralo, acaba com a construção civil no Brasil. Acabando com a construção civil, o desemprego acontece em massa. Então, é um projeto de transformar o Brasil novamente em feitoria. Vai virar colônia novamente. A gente não pode decidir que o Brasil volte a ser colônia. E isso, para a gente fazer, tem que fazer com os sujeitos políticos, com os agentes políticos coletivos, partidos, sindicatos. É essa a receita. E isso é muito marxista, né? Claro. Roberto, nós ainda vamos continuar esse papo em outras ocasiões. Valeu, um abraço. Obrigado, eu que agradeço. TV Comunitária, agradecemos sua audiência, canal 6 da NET, também transmitindo online tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura. Muito obrigado.